Você já parou para pensar que tanto o justo e o ímpio vivem sob as mesmas condições neste mundo? Eclesiastes diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Você pode ver isso em Eclesiastes capítulo 9, verso 2. A diferença é a decisão sobre a qual caminho vai tomar. Independentemente das influências, circunstâncias e pressões que sofremos todos os dias, somos responsáveis pelo caminho que andamos e por cada decisão que tomamos. Se eu perguntasse a você hoje, que tipo de caminho você está se esforçando a trilhar? Ou você sabe a diferença entre o modo de vida justo e o modo de vida ímpio? O que você me responderia? Enquanto a pessoa justa se preocupa em fazer o bem, amar ao próximo e seguir as orientações das Escrituras, a pessoa ímpia procura alimentar seus próprios desejos, se concentra em fazer o mal aos outros e se ira facilmente e procura vingança. Saiba que é uma questão de moralidade, com um lado representando o caminho da retidão e do outro lado representando o caminho da maldade. Ambos os modos de vida têm seus próprios méritos e desvantagens, mas, em última análise, cabe a cada indivíduo decidir qual caminho seguirá na vida. As Escrituras, no Salmo 1, traça um contraste acentuado entre a atitude dos justos e a dos ímpios. Este salmo demonstra o que tem sido chamado de a doutrina da retribuição. Ou seja, enquanto os justos prosperam e são felizes, os ímpios são afligidos e têm uma vida curta. Neste aspecto, eu quero abrir um parêntese, porque talvez você conheça pessoas que na sua vida diária vivem de forma ímpia e prosperam. Eu quero convidar você a ler o Salmo 73, porque o salmista fez essa mesma indagação a Deus e teve uma resposta direta dele. Saiba que esses casos são exceções à regra e o princípio geral deve ser aceito como verdadeiro. O autor do Salmo 1, em seus versos, nos diz: bem-aventurado o homem ou a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. As pessoas normalmente costumam fazer uma avaliação da sua vida. É comum pesar os prós e os contras, as conquistas e as derrotas, as alegrias e as tristezas. Isso é normal. Muitas vezes, durante esse processo avaliatório, fazem comparações com outras pessoas e as conquistas delas. Às vezes, toma-se por parâmetro pessoas que não temem a Deus. E a partir desta avaliação, as pessoas ficam frustradas, decepcionadas ou até mesmo deprimidas. Muitas chegam até mesmo perguntar: vale a pena servir a Deus? Pois bem, embora possa ser tentador seguir o caminho fácil dos ímpios em certas situações, é importante lembrar que isso só levará a benefícios de curto prazo, enquanto que as consequências de longo prazo podem ser terríveis. Escolher o caminho correto pode exigir mais esforço, mas trará mais paz e alegria na vida.
O Salmo 1 está dividido em duas partes, versículos 1 a 3 e 4 a 6. Este salmo trata sobre o contraste agudo entre os dois extremos de modo de vida. Os justos, com um modo de vida verdadeiramente honesto, e os ímpios, com um modo basicamente perverso. Um fato relevante é que o contraste introduz de maneira didática, veja, as duas categorias de pessoas a serem descritas em todo o saltério. O salmista utiliza a antítese, ou seja, é uma figura de linguagem que consiste na exposição de ideias opostas, mostrando os destinos presente e futuro de cada grupo. Pois bem, eu quero hoje me deter apenas sobre o que está no Salmo, onde aborda a vida ou o destino sobre uma pessoa justa. Em primeiro lugar, a pessoa justa e piedosa é descrita em termos das suas ações. Bem-aventurada, a palavra feliz do grego makarios, o mesmo termo grego encontrado nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, verso 3 ao 11. Na verdade, é uma descrição da condição íntima do justo. Este salmo nos dá um quadro do Velho Testamento da pessoa bem-aventurada, que evidencia a sua natureza por causa das suas atitudes. Desta forma, o justo é feliz naquilo que ele não faz. Observe que o saltério começa com uma forte interjeição. Que felicidade é a pessoa que segue o plano de Deus. Os verbos andar, deter e sentar descrevem os passos característicos dos perversos que o justo deve evitar. Existe um progresso inequívoco aqui, descrevendo o caminho que o justo evita com todo cuidado. Vejamos. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso significa uma associação casual ou passageira com aquele que está fora de sintonia com Deus. A felicidade do justo consiste primeiramente no fato de que ele não anda com os ímpios, no hebraico rashaim, ou seja, os perversos. A palavra é expressa de uma maneira clara, mostra a desarmonia que o pecado incutiu na natureza humana, que afeta o relacionamento da pessoa com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Não se detém no caminho dos pecadores. Esses pecadores indica que o autor tinha em mente transgressores habituais. Isso mesmo, gente determinada, nas quais não se deve ter comunhão com pessoas que são continuamente, podemos assim dizer, pecaminosas em atitudes e atos. Não assenta na roda dos escarnecedores. Implica que a pessoa não deve estar à vontade no meio daqueles que zombam de Deus e da religião. Os escarnecedores, com frequência, descritos no livro de Provérbios, são os ímpios da pior qualidade. Eles são arrogantes, briguentos, injustos, injuriosos, inimigos da paz e da ordem entre os homens e em suas comunidades, e zombadores da bondade. Em Tito, capítulo 2, verso 12, diz que Deus nos instrui a renunciar à impiedade mundana e às suas paixões, e a viver com sensatez uma vida reta e piedosa no presente século. Observe o paralelo triplo entre os três verbos e as suas cláusulas modificadoras. A mudança, então, se faz da recusa negativa para o deleite positivo. Isso nos mostra que a felicidade não está na aquisição de bens, mas na observância da palavra de Deus. Segundo Derek Kidner, certamente as três fases completas mostram três aspectos e realmente 3 graus de separação de Deus.
ao retratarem a conformidade a este mundo em 3 níveis diferentes: a aceitação dos seus conselhos, a participação dos seus costumes e a adoção da sua atitude mais fatal. Isto porque os zombadores, se não forem os mais escandalosos dos pecadores, são os mais distanciados do arrependimento. Em segundo lugar, o caráter da pessoa justa é descrita positivamente. Tal pessoa tem prazer, medita e constantemente reflete os ensinamentos divinos, ou seja, uma pessoa que é verdadeiramente feliz adota a seguinte prática: tem prazer na lei do Senhor, ou seja, no ensino ou instrução do Senhor. O termo hebraico utilizado aqui é Torá e tem um significado muito mais amplo do que é sugerido por lei. Aqui representa todo o caminho revelado de vida contido nos ensinos de Moisés, nos profetas e nos escritos, que é usada paralelamente com a expressão a palavra do Senhor. Medita na lei dia e noite. O termo hebraico para meditar vem da raiz que sugere o murmúrio, o sussurro, daquele que está estudando a meia voz as palavras de um livro. Meditar significa passar um tempo lendo e pensando no que tem lido. Além disso, significa ainda pensar como se aproximar e como viver de forma a agradar a Deus. Conhecer e meditar na palavra de Deus são os primeiros passos para aplicá-la a seu modo de viver diário e desenvolver um bom caráter. O dicionário diz que é o conjunto de qualidades que pode ser boas ou más, que distingue uma pessoa. Descreve os traços morais da personalidade. Segundo Derek Kidner, o Salmo se restringe a desenvolver esse termo único, dando a entender que aquilo que realmente molda o pensamento do homem molda também a sua vida. Desta forma, se você quer seguir a Deus mais de perto, veja, deve conhecer o que ele diz, o que ele fala, o que ele ensina. A verdadeira felicidade não se encontra no próprio pensamento do homem, mas na vontade revelada de Deus. O cristão é gerado, guiado e nutrido pela Bíblia. Vemos o eco deliberado da exortação dirigida a Josué, lembrando ao homem de ação que o convite a pensar seriamente a respeito da vontade de Deus não é meramente para o recluso, você entende? Mas é o segredo de conseguir qualquer coisa que vale a pena, neste caso, ser bem-sucedido. Em terceiro e último lugar, os resultados de uma vida justa são descritos por meio de símbolos conhecidos. Essa pessoa é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, você vê isso no verso 3. A imagem é de uma árvore bem irrigada, favoravelmente colocada. Ancor usa o termo transplantada, junto a um ribeiro ou um canal de irrigação, cultivada e cuidada. E como consequência disso, ela é frutífera. Veja, esse não é um crescimento silvestre que sobrevive por acaso. Segundo Jerry Bridges, em seu livro Crescimento Espiritual, como amadurecer em Cristo, o crescimento espiritual acontece em consequência de um esforço intencional e adequado. A palavra intencional sugere uma busca diligente de um objetivo claro, adequado. Indica que devemos usar os meios de crescimento dados por Deus a nós por meio da Bíblia. Vimos no ponto 2 os meios de crescimento. Tem prazer na lei do Senhor e medita na lei dia e noite. A menção de folhas que não caem mostram vigor e saúde em função das raízes aprofundadas e da abundância de nutrientes extraídos da terra, aqui representada pelas águas. O autor diz ainda que tudo quanto fizer prosperará. Basta lembrar as palavras de Deus para Josué. Isso você vê no capítulo 1, verso 8.
Isso não significa que sejamos imunes ao fracasso ou às dificuldades. Tampouco é uma garantia de saúde, riqueza e felicidade. Veja o que diz o profeta Jeremias. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. A pessoa que coloca a sua confiança no Senhor floresce mesmo em época de seca, visto que encontrou as fontes de águas secretas em Deus. Ele pode suportar com segurança todos os infortúnios da vida. Nos versículos 7 e 8, encontramos as características de uma pessoa abençoada. Ela floresce em circunstâncias adversas. Ela tem recursos secretos que são segredos da sua força. E ele vive sem ansiedade. E por último, ele produz fruto. Ao encerrar, o salmista abandona a figura da árvore e se refere diretamente ao justo. Ele faz um resumo do contraste entre o caminho da pessoa justa e ímpia. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Você vê isso no verso 6. Da mesma forma como uma árvore absorve a água e produz muitos frutos, nós devemos absorver a palavra de Deus para produzir ações e atitudes que o honrem. Para alcançar bênçãos que vale a pena, devemos ter a palavra de Deus em nosso coração. Desta forma, como resultado de suas ações, o justo se torna cada vez como uma pessoa ou uma árvore transplantada com as raízes na realidade eterna. Vitalidade constante lhe é assegurada e o sucesso final é certo porque ele colocou a sua confiança firmemente em Deus. Lembro que, da mesma forma que não é possível construir um edifício, um prédio, sem uma boa fundação, semelhantemente, não pode haver uma vida santa, justa, sem a renúncia do mal. Por fim, observe que o Salmo não mostra 3 ou 4 caminhos a ser seguido, mas retrata somente 2. E esses 2 caminhos se separam para sempre. Lembre-se que podemos a qualquer momento entrar na presença de Deus. E a pergunta que eu faço a você hoje, que está me ouvindo, você está preparado? Você já creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você tem se esforçado em trilhar um caminho justo? Pois, se ainda não fez, veja, deve ser a sua maior preocupação. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É fácil, é rápido, é só clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa reflexão, deixe a sua opinião, pois toda vez que você assim o faz, o YouTube entende, compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. E não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta reflexão. E você também pode ouvi-la acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.